Boa noite, amigos em todo o Brasil e mesmo fora do Brasil. É uma alegria muito grande nos reunirmos novamente nesta noite calorenta de terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Aniversário da cidade de São Paulo, a nossa querida metrópole, a maior cidade do Brasil, aniversariando nesta data. Um fato histórico. Pois é, quando usamos a palavra histórico, nos lembramos da pesquisa que a história permite. Estamos muito felizes de estarmos aqui e nesta noite teremos um conhecimento diferente. Nós vamos apresentar ao movimento espírita nacional e internacional uma iniciativa nobre de pesquisa, de incentivo à pesquisa, inclusive na prática dos centros espíritas, para maior ampliação do conhecimento espírita. Honra-nos imensamente uma oportunidade tão valiosa como esta de receber esses amigos que se dedicam a esse mistério. Por isso, nós convidamos os protagonistas da iniciativa e convidamos alguns convidados do Brasil que laboram com muito interesse, com muito trabalho e dedicação a esta área de pesquisa variada. Pesquisa que incentiva realmente a analisar, direcionar, incentivar, estimular a pesquisa da ciência espírita, inclusive nas atividades dos centros espíritas, não só para o espírita como cidadão, como pessoa física, mas também as instituições, as pessoas jurídicas inspiradas e trabalhando em nome do espiritismo. Convidamos amigos de várias partes do Brasil, que vocês vão conhecer depois, e por enquanto nós vamos convidar os nossos protagonistas dessa iniciativa. O nosso querido Vladas Júnior, da cidade de Itajubá. Boa noite, Vladas. Bem-vindo. Oi, Orson, tudo bem? Tudo certo. Na verdade, eu sou de Santa Rita do Sapucaí, viu, Orson? Que é do lado de Itajubá. É verdade. Mas eu trabalho em Itajubá, então tá tudo certo. Que bom. Itajubá é o nosso Carlos Gomes, mas também com este nome ele vai longe, hein, rapaz? Bem-vindo, Carlos Gomes. Boa noite. Ao microfone. Muito obrigado. Boa noite, Orson, Vladas, todos que estão nos assistindo. Noite, muito bom estar aqui. Eu sou de Itajubá. Muito bem. Sejam bem-vindos. Eu quero informar aos nossos telespectadores que nós tivemos um diálogo muito produtivo quando Carlos Gomes nos convidou para um encontro junto com o Vladas. Fizemos uma reunião separada, não transmitida, uma reunião privada, e me entusiasmei com a proposta, com a iniciativa desses amigos que estão trazendo uma ideia para o movimento espírita, para as atividades espíritas em geral. Eles vão fazer uma apresentação dessa iniciativa, nós vamos assistir essa apresentação dos dois, eles terão em torno de 20 minutos aproximadamente, 25 que seja, e depois nós vamos chamar os nossos convidados que já estão aqui conosco, estão nos bastidores, vão acompanhar essa exposição. E, naturalmente, esses pesquisadores, esses estudiosos que aqui estão como convidados, farão perguntas até para o funcionamento dessa iniciativa, até para que essa iniciativa contagie outras pessoas, Brasil afora e mesmo fora do Brasil, considerando a grandeza do espiritismo, o aspecto científico do espiritismo, que traduz-se em iniciativas muito válidas, muito importantes, que podem trazer uma visão ampliada desta grandeza que é a doutrina espírita para todos nós. Então, Carlos Gomes e meu amigo Vladas, eu quero deixar com vocês aí o arquivo compartilhado para que vocês façam essa apresentação inicial para os nossos convidados e para as pessoas que estão acompanhando no chat. Nós temos aqui também muitas pessoas acompanhando, presentes aqui assistindo a nossa apresentação, e eu deixo então a palavra com vocês. Bom trabalho, fiquem à vontade. E assim que concluírem, eu retorno aqui para estar com vocês. Muito obrigado. Então, meu boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Agradecemos pela presença. O nosso trabalho faz parte aqui do nosso CONICE, que é um congresso de iniciação à ciência espírita. O Vladas Urbanavicio Júnior é o presidente do Conselho Regional Espírita aqui de Minas Gerais. Nós somos do sul de Minas e eu, como vice-presidente, nós estamos apoiando esse trabalho aqui da região. Vamos ver o próximo. Então, nós começamos a nossa apresentação
mostrando aí uma foto de um congresso, né, que foi o último congresso que Leon Denis esteve presente, né, lá no meinho dá para ver as suas longas barbas, né, foi em 1925, 2 anos depois ele desencarnaria, e para quem conhece, Leon Denis foi o homem dos congressos, basta ver a sua biografia, né, principalmente a escrita por Gaston Luce, que ele estava presente, né, desde o congresso de 1889, então trazemos aqui a sua foto para uma homenagem a esse grande, né, continuador do Espiritismo. Então, com isso começa em 2009, aí está a foto, né, das apresentações dos trabalhos. Ele aconteceu numa escola pública, então está aí o auditório da escola e as pessoas que participaram desse congresso. E depois, né, teve uns 5 anos aí que não tivemos o congresso, por uma série de fatores. Depois ele volta, né, mais para frente. Próximo. Então, nós vamos falar desse congresso. Aqui ele se propõe. Então, o nome dele é CONICE, porque é um congresso de iniciação à ciência espírita. O objetivo dele é promover no ambiente espírita o desenvolvimento de estudos espíritas, só que alicerçados em metodologia científica, que geralmente se estuda numa casa espírita, mas faz a leitura para se compreender as obras básicas, mas não com aquele olhar, né, científico, lembrando que se espiritismo é ciência, e ele é, a casa espírita é o nosso laboratório de pesquisa, e precisamos pensar nisso, e por causa disso que começamos, né, esse trabalho aqui na região. Os objetivos específicos. A divulgação de trabalho de pesquisa que são realizados nas casas espíritas, ou pelos trabalhadores ou frequentadores, mas que ficam no centro, morrem com as pessoas, e isso não é divulgado, né? As outras pessoas não ficam sabendo, e muitas coisas acontecem dentro de um centro espírita, né? Mas precisamos ter o hábito de registrar e divulgar. Então, o CONICE é um cenário, né, que nós proporcionamos aí para que os atores, né, os novos atores, venham mostrar o seu trabalho, por pequeno que seja, ou relatar uma atividade da própria casa. Então, esse congresso não se destina a grandes pesquisas, né, aos pesquisadores de renome aí do nosso país, mas aquele que está querendo, né, e precisa questionar, né? Porque o Espiritismo é uma religião, uma ciência, uma filosofia, e por ser filosofia, exige perguntas, questões que precisam ser investigadas, né? Então, ele começa esses questionamentos e vai desenvolvendo um trabalho usando, né, aquela metodologia científica e apresenta nesse espaço que abrimos, que se chama CONICE. Então, incentivar o desenvolvimento da vocação para esse campo da ciência, que às vezes a pessoa nem sabe, né, que tem essa habilidade em pesquisar, né? Daqui a pouco o Vlado vai mostrar, né, alguns resultados que já tivemos, pessoas que nunca pensaram em fazer pesquisa e tiveram um resultado muito bom, bastante produtivo, né? Então, promover a iniciação científica nas casas espíritas, como também uma alternativa pedagógica para a obtenção do conhecimento, até mesmo para se formar um banco de dados para os palestrantes, para que quando ele vá, né, ter o seu tema ali, ele tenha, né, um trabalho ali de realidade da própria região, que é resultado de pesquisa. E envolver uma coisa nova, né, que estamos fazendo, a criança da evangelização, o jovem, né, da mocidade espírita, para que ele também já comece com essa mentalidade, que espiritismo é ciência em primeiro lugar, né? Então, se Kardec falou que é uma ciência de observação, precisamos nos perguntar como é que está o nosso olhar em relação aos trabalhos que acontecem numa casa espírita, os fenômenos mediúnicos, o passe, a água, o que é isso? O que eu preciso querer saber um pouco mais sobre isso? Então, abre esse campo, né, para as crianças já começarem, né, o Vlado vai apresentar daqui a pouco o que as crianças fazem de pesquisa, já estimulando nele essa vontade de pesquisar. E, principalmente, gerar reflexões nas diversas áreas de trabalho que existe numa casa espírita, né, por meio de relatórios de apresentação dos relatos de casos que acontecem numa casa espírita.
E o próximo agora nós vamos ver já o convite para o 9º congresso desse ano, CONICE 2022, que vai acontecer dia 21 de agosto, e aí está o endereço, né, o nosso site, para que você possa entrar, já possa fazer a inscrição, submeter artigos. E aqui à esquerda, né, todas as possibilidades de trabalho que podem ser apresentados, que o Vladas vai apresentar a partir de agora. Tá, obrigado, Carlos. E agradeço o Orson desde já, né, pela essa oportunidade muito preciosa para nós. Vou só reforçar aqui, Carlos, o site www.conice.org.br, né? Então, enquanto vocês estão ouvindo aí, se vocês quiserem entrar no site e vasculhando lá os trabalhos, a gente vai ficar muito feliz. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, o CONICE nasceu realmente com essa proposta, né, de nós estimularmos, de nós incentivarmos a pesquisa, né, porque quando você pesquisa, você aprende mais, né? E você pesquisando, você estuda mais, depois você apresenta esse trabalho, né, depois você deixa esse trabalho disponível. Olha só que protagonismo, né? Então, o CONICE, gente, assim, ele tem uma proposta diferente, porque nós poderíamos fazer um congresso, por exemplo, e já convidar somente pesquisadores já renomados no meio espírita, mas não é essa a proposta. A nossa proposta é gerar protagonismo no centro espírita, né, no movimento espírita. Então, dentro disso, são diversas áreas que podem ser pesquisadas. Por exemplo, né, algumas áreas são transversais, por exemplo, como gestão no centro espírita, pedagogia nos centros espíritas, ou na educação espírita, né, psicologia, espiritismo, as questões de saúde, espiritismo, mediunidade e espiritismo, as questões sociais que envolvem o movimento espírita, análise histórica do movimento espírita, por exemplo, né, recortes teóricos de livros espíritas, estudos bibliográficos, enfim, são infinitos as temáticas, né, que podem ser desenvolvidas nesse nosso trabalho. Eu trouxe aqui também alguns trabalhos, né, que já foram realizados. Como o Carlos Gomes falou agora há pouco, um ponto bastante interessante é que nós achamos que seria um mecanismo de estar envolvendo, né, principalmente crianças e jovens, é a resenha espírita. Resenha de livro infantil espírita ou resenha, né, de um jovem que pode fazer uma resenha de um livro espírita. Isso tem sido bastante interessante. Trouxe aqui alguns exemplos desse ano de 2021, né, de jovens que fizeram resenha espírita, né? Crianças, né, que incentivadas pela evangelização, conseguiram ali ler o livro, né, e sintetizar esse livro de forma organizada e apresentar, né? Então, a gente acha isso formidável, né? E eu trouxe aqui alguns temas assim, que foram abordados. Eu peguei somente alguns, só para vocês verem de como é importante assim, a gente incentivar a pesquisa de temas que às vezes a gente nem sabe, ou a gente nem tem ideia de como são relevantes. Por exemplo, em 2019, né, foi realizada uma pesquisa sobre a adequação das casas espíritas de Minas Gerais ao plano 2018-2022 da FEB. Talvez muitas pessoas nem saibam o que é esse plano. E nessa pesquisa foram mais de 100 casas espíritas que responderam e puderam refletir, né, sobre o que realmente consiste esse plano, né? E esse trabalho está aí catalogado. Outro ponto interessante também, né, que foi realizado aqui, outro artigo, análise do ambiente de atuação do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Nesse trabalho, nós fizemos um estudo, principalmente envolvendo uma análise de espírita per capita por cidade. Como eu e Carlos Gomes, nós somos presidentes aqui dessa regional, nós conseguimos analisar, por exemplo, as cidades que tinham mais espírita per capita, as cidades que tinham menos espíritas per capita, e fazer uma análise profunda, né, dessas cidades. Só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos, depois de amadurecermos sobre os dados, verificar que cidades que tinham até 25 espíritas per capita, elas possivelmente tenham uma casa espírita. E aí a gente conseguiu mapear essas cidades, identificar essas casas espíritas e apoiá-las. Outro ponto interessante também, olha só, que foi desse ano, nesse ano de 2021, tivemos mais de 30 trabalhos.
análise da estrutura de grupos de mocidades espíritas, né, de uma casa espírita. Então, nesse trabalho foi possível analisar como que esses grupos são formados, quais são suas dificuldades, né, seus problemas. Análise da percepção sobre a mediunidade no movimento espírita, um trabalho bastante interessante, também da área mediúnica, né, no qual foi possível verificar como que está sendo percebida a mediunidade nas casas espíritas. Esse trabalho aqui, gente, análise sobre a realização do evangelho no lar no movimento espírita, foi um trabalho bastante interessante. Nesse trabalho de 2021, ele obteve mais de 270 respostas, né, no qual foi possível observar a percepção dos respondentes sobre o evangelho no lar. O trabalho despertou bastante interesse, né? Hoje, a área de atendimento espiritual da União Espírita Mineira, né, no qual a gente tem trabalhado da nossa federativa, né? Da nossa federativa, a gente está realizando esse trabalho de forma mais ampla, né, no estado de Minas Gerais. Eu olhei hoje, quase com 2.500 respostas, e o que eu chamo a atenção para vocês também é o seguinte: 2.500 respostas desse questionário sobre o evangelho no lar. Né, as pessoas estão ali, ao responderem, estão refletindo sobre a importância do evangelho no lar, sobre a sua estrutura, sobre como ele é desenvolvido. Então, a gente pensa que é bastante importante isso. Também esse tema aqui, olha só, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, né, da Magda Lucimar de Abreu, que foi realizado esse ano, né? Então, a gente também tem um estímulo para que sejam realizados trabalhos na área do evangelho, né, estudos minuciosos sobre o evangelho. Poesia com temática espírita também é outro ponto importante, né, que a gente acha interessante, incentivar a arte por meio da escrita. Esse trabalho, Saúde Mental, Suicídio e Espiritismo, né, foi da Elizabeth Regis, da Paraíba, Carlos, eu esqueci. Isso. Do Paraíba, né? Trabalho bastante interessante também. E outro ponto interessante também, olha só, relato de atividade na casa espírita. Esse foi escrito pelo Lenart, né, com o tema Prosa com Chico. O que seria esse relato? Gente, por exemplo, uma casa espírita desenvolve um trabalho interessante. Então, a gente tem uma estrutura básica, né, de desenvolver esse relato. O dirigente da casa espírita, o coordenador da área, ele traz esse relato para dentro desse formato, submete esse trabalho, se aprovado, ele apresenta. E ele serve, portanto, de referência, né, serve de olhar para que outras pessoas possam realizá-lo, né? Fica o registro, né? Isso, fica tudo registrado. É importante fazer um registro. E aqui, por fim, a gente está incentivando também a questão da ecologia e espiritismo, e se der tudo certo, né, Carlos, no início desse ano, eu e o Carlos e o Fernando, a gente vai estar escrevendo um artigo também sobre um modelo de estrutura, né, para a criação de uma área de ecologia e espiritismo, que a gente pensa que é um ponto extremamente importante, relevante, atual, e que a gente, por meio do 23º CRE, a gente pensa em montar um grupo de trabalho nessa direção. Então, em síntese, é isso que a gente queria passar para vocês. Só explica o cartaz aí, Vlad. Ah, sim, tá. Então, esse cartaz aqui mostra, né, sobre ecologia e espiritismo, né, os passos de como uma pessoa pode estar submetendo esse trabalho. E tem de cada área, né, no site. Sim, sim.